Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, agora fazendo a leitura do Salmo 28, 27. Ele é 28 na versão hebraica, 27 na versão grego-latina. Nosso 34º encontro. 34º encontro. É uma súplica a Deus e agradecimento. Ouçamos, então, este nosso salmo. A ti, Javé, eu clamo. Rocha minha, não me sejas surdo, que o teu silêncio não me deixe, como os que descem à cova. Ouve a minha voz suplicante, quando eu grito para ti, quando eu levanto as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os injustos, nem com os malfeitores. Eles falam de paz com seu próximo, mas têm o mal no coração. Trata-os conforme suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Trata-os conforme suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Paga-lhes o salário devido. Eles não entendem os atos de Javé, nem as obras de suas mãos. Que ele os arrase e não os reconstrua. Seja bendito Javé, pois ele escutou a minha voz suplicante. Javé é minha força e meu escudo. Nele confia o meu coração. Eu fui socorrido, minha carne refloresce. E de todo o coração eu lhe agradeço. Javé é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança. Apacenta-os e conduze-os para sempre. Este é o nosso salmo, o Salmo 28, 27. Este salmo é uma súplica individual, é do período pré-exílio da Babilônia, do Reino do Sul, o Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. O salmista acredita na salvação de Deus. Ele que se encontra em grave perigo de vida. Aquele que crê quer se ver livre dos inimigos e, assim, celebrar na liturgia a ação de graças. O salmista vai invocar na liturgia que, se por acaso ele conseguisse se livrar dos inimigos, ele vai suplicar a bênção de Deus, o Rei, e suplicar a bênção também a todo o reino de Judá. Ele começa. Versículo 1. A ti, Javé, eu clamo, rocha minha. Não me sejas surdo, que teu silêncio não me deixe com os que descem à cova. A ti, Javé, eu clamo, uma súplica angustiosa,
uma grande súplica. Na angústia, o salmista grita a Deus: rocha minha. O salmista quer afirmar: meu Deus, meu Salvador, minha segurança. O termo rocha é usado para Deus porque ele é segurança para quem acredita nele. A rocha serve de refúgio para se proteger dos inimigos. Não me seja surdo. Escuta-me, diz o salmista. Que Deus não haja como aquele que não quer ouvir. Não feches os olhos a mim, subentende a súplica. O salmista receia, que Deus possa talvez não vir em seu socorro. Que teu silêncio não me deixe. Que eu não seja, diante do teu silêncio, como aqueles que descem a cova. O salmista, diante de uma angústia interior e a incerteza, não sabe se Deus se manifestará a ele ou não. Ou silenciando, o abandonará a si mesmo, o que seria equivalente à morte. O salmista sabe que a dependência de sua vida na viva relação mútua de salvação só pode ser encontrada com Deus. Versículo 2. Ouve a minha voz suplicante, quando eu grito a ti. Quando eu levanto as mãos para o teu santuário. Ouve a minha voz. Agora o salmista reformula sua súplica em forma positiva. É o imperativo suplicante. Ele suplica. Alega que sua súplica vem acompanhada de um pranto. Quando eu grito a ti. O salmista diz: ouve o grito de minha súplica, ouve meu pranto. Quando levanto as mãos para o teu santuário. Era a prática antiga, ao suplicante, orar com as mãos erguidas, voltados para o céu. O salmista se volta ao Santo dos Santos, ao santuário, e ali suplica. Versículo 3. Não me arrastes com os injustos, nem com os malfeitores. Eles falam de paz com seu próximo, mas têm o mal no coração. Não me arrastes com os injustos. Não me tires do mundo, diz o salmista. Não permita-me morrer como o perverso. Não permita-me arrastar com o mal e seus caminhos perversos. Mas limpe meu coração. E assim, diz o salmista, ele poderá servir a Javé com fidelidade. Nem com os malfeitores, aqueles que fazem iniquidades. Eles falam de paz com seu próximo. Ora, isto fornece a súplica do salmista para que Deus possa salvá-lo do perverso, pois eles planejam mal no coração. E diz, mas tem o mal no coração. O coração deles planejam contra o próximo, planejam para poder fazer o mal. Versículo 4. Trata-os conforme suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Paga-lhes o salário devido. Diz o salmista, trata-os conforme suas obras.
Aqui ele suplica a Deus que impõe uma punição segundo as obras que os maus fazem. A recompensa das obras dos maus, que Javé possa recompensá-los com punição. Diante da realidade divina, será que Deus coloca panos quentes no mal ou fecha seus olhos ao mal? Muitas pessoas pensam assim, que como acham que vivem, por exemplo, num Brasil, onde tudo é permitido e que nada tem consequência, então eles acham também que agindo diante de Deus, fazendo mal, nada tem consequências. Segundo a malícia de seus atos, segundo o que convém pelos males de suas próprias obras. Paga-lhes o salário devido. Uma súplica com imperativo para que sejam punidos pelos salários recebidos, pelas mãos, as obras dos maus. Eles fizeram mal, eles devem receber também o salário do mal que fizeram. Versículo 5. Eles não entendem os atos de Javé, nem as obras de suas mãos. Que ele os arrase e não os reconstrua. Pois eles não entendem os atos de Javé, nem as obras de suas mãos, diz os salmistas. Eles não colocam no coração a ação de Javé no mundo, pois agiram de forma corrupta, praticando coisas abomináveis. Quando o olhar já não se orienta mais para Deus, os seres humanos se perdem nos próprios pensamentos e paixões egoístas. Para a fé do salmista, esquecer a Deus, vivendo uma humanidade entregue a si mesma, terá o merecido julgamento de Deus. Que ele os arrase e não os reconstrua. O salmista aqui confirma, então, tendo em vista a fé do fiel, que Deus destrua o perverso e que ele não seja levantado mais, isto é, que ele não seja mais reconstruído. É a indignação das pessoas honestas e justas, que muitas vezes, diante de tanta desonestidade, injustiça e maldade, cria aquela indignação ética. E Deus? Que resposta dá a tudo isso? Versículo 6. Seja bendito Javé, pois ele escutou a minha voz suplicante. Aqui temos a segunda parte do salmo. Deus responde positivamente ouvindo a súplica do salmista. Seja bendito Javé. Bendito. Eu oro, agradeço a Javé por ter ouvido minha voz, minhas súplicas. Pois ele escutou a minha voz suplicante. O que pedi na prece que fiz, diz o salmista, foi atendido. Deus aceitou a prece do suplicante. Versículo 7. Javé é minha força e meu escudo. Nele confia o meu coração. Eu fui socorrido. Minha carne refloresce. De todo o coração eu lhe agradeço. Javé é minha força. Javé é o curso de meu poder e força. Deus é meu refúgio. Nele meu coração confia. Confio naquilo que Deus realiza. A fé é atribuída ao coração, como o temor e o medo também são atribuídos ao coração. Eu fui socorrido, isto é, fui salvo. Minha carne refloresce. Pode-se traduzir este texto, meu coração. A alegria do salmista é porque Javé o liberta e faz justiça. De todo meu coração eu lhe agradeço. O salmista diz: irei agradecê-lo
com canções que cantarei em honra de Javé. Ele irá compor uma canção diante da libertação que Javé demonstrou para com ele. Versículo 8. Javé é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Javé é a força. Ele é parte, esta parte é da canção de ação de graças que o salmista referiu anteriormente que iria compor. O salmista fala em primeira pessoa, Deus é minha força. É a tradução hebraica. Ele é a força que salva seu ungido. Deus é refúgio e salvação do seu rei ungido. Deus é salvador do rei. Parte da canção de ação de graças, entoada pelo salmista, coloca que o rei humano crê em Javé. Versículo 9. Na canção ele diz, salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e conduze-os para sempre. Salva o teu povo. O salmista conclui com oração para que Deus continue no futuro a salvar este povo escolhido. Abençoa a tua herança, a terra, abençoa o povo de Israel, a terra que Deus lhes deu. Apacenta-os, provenha com que o que sustentar o rebanho de Israel e que tenha boas pastagens. Conduze-os para sempre. Que seu povo Javé seja conduzido para sempre e sempre. Deus é o pastor do seu povo, o bom pastor que cuida de seu rebanho. Conduze-os para a eternidade por muito tempo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.